Ei, me fala uma coisa, você sabe realmente o que significa a palavra milagre? Será que o azeite multiplicado lá na casa da viúva simboliza realmente o Espírito Santo de Deus? Afinal de contas, o que significa a morte dentro da panela? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no primeiro e no segundo livro dos Reis. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho que você pode clicar nele, se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar vídeo novo aqui. Maravilha? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Eu vou deixar aqui em cima um link que eu fui dar uma aula em uma igreja e eu não sabia que eu fui gravado naquela igreja, tá? Então você quer ver eu atuando ao vivo, eu atuando de forma numa igreja realmente, clica no link aqui em cima que você vai ver eu dando uma aula, tá? E aí você vai perceber a diferença entre eu aqui no YouTube e numa igreja, ok? Vocês vão perceber e aí vocês vão escrever se existe ou não existe diferença. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 7, que tem como título O Ministério de Eliseu. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3, tá? E no capítulo de número 4. Eu aconselho você ler todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4, tá? Do segundo livro dos Reis, para que você possa ter uma ideia do que nós vamos abordar aqui hoje, tá? Basicamente, a gente vai falar sobre 3 milagres que Deus opera por intermédio de Eliseu, ok? Nós vamos ver 3 milagres, tá? O primeiro milagre é que vai ter água, tá? Um lugar cheio de buraco vai ficar alagado, sem chuva, que é algo assim inexplicável, ou seja, não tem vento, não tem chuva, não tem nada, e vai ter alagamento, ok? O segundo milagre que Deus opera é na casa de uma viúva, que ela não tinha quase nada, ela tinha apenas uma botija com um pouco de azeite, ok? E ali Deus realiza um milagre, tá? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que eu ia falar, mas é errado a gente falar. Não existe grande milagre. Nossa, Deus operou um grande milagre. Milagre é milagre, ok? Daqui um pouco eu abordo isso, tá? E o terceiro milagre foi o milagre que teve um veneno, tá? Eles foram fazer uma comida, foram fazer um ensopado, foram fazer ali, eu vou brincar, foram fazer uma feijoada, um mocotó e de repente tinha veneno lá. E alguém vai comer e alguém percebe que tem um veneno, tá? E o profeta depois pega a farinha, mexe e a morte desaparece. Ou seja, a comida não é mais venenosa, a comida não é mais improdutiva, agora ela vai trazer vida. Então foi 3 milagres que aconteceu por intermédio de Eliseu. Mas quem é que opera o milagre? Deus. Ok? Afinal de contas, o que é milagre? Deixa eu te dizer uma coisa. Há alguém que diga que milagre é algo sobrenatural. E é verdade. Há alguém que diga que milagre não acontece todos os dias. Acontece de vez em quando. E para um momento específico da vida. Eu não vou discordar desse ponto de vista. Mas eu quero te mostrar uma outra perspectiva de milagre. Porque quando a gente fala em milagre, a gente pensa em algo extraordinário, em algo surreal, em algo que não acontece todos os dias. Mas eu tenho aprendido uma coisa ao longo da vida, eu tenho aprendido uma coisa lendo a cultura judaica, e eu cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão que eu cheguei é que milagre acontece todos os dias. Milagre está mais perto do que a gente possa imaginar. O milagre está tão próximo de nós
que nós nos acostumamos com algumas coisas do cotidiano da vida e que a gente esquece que isto é milagre. Milagre não é apenas aquilo que acontece de forma esporádica. Milagre não é apenas a cura de um câncer. É um milagre? Claro que é. Alguém que está com AIDS e de forma repentina é curado. É um milagre? Claro que é um milagre. Milagres acontecem. Mas o que eu quero informar para vocês é que existem milagres que acontecem todos os dias e que nós não percebemos. Sabe um milagre que está acontecendo agora, e eu e você não percebemos? O milagre do oxigênio. Ou seja, nenhum ser humano é capaz de criar o oxigênio. É tão interessante que nós vivemos e ele está tão presente na nossa vida e que a praticidade, ou na verdade, o oxigênio é tão familiar comigo que eu esqueço dele. Eu só vou lembrar da importância dele quando eu fico sem ele, quando alguma coisa me entope. Aí eu percebo que ele é essencial para mim. E eu percebo que o ser humano não é capaz de criar o oxigênio conforme a natureza cria, para que eu possa existir. Você sabe um outro milagre que acontece todos os dias e que o ser humano não é capaz de criar? A vida. Todo dia nasce criança. Todo dia pessoas vêm ao mundo. Todo dia pessoas são criadas, são geradas na barriga das suas mães. E a medicina ainda não conseguiu criar homens. Não conseguiu criar crianças. Por quê? Porque é o milagre da vida. E esse milagre acontece todos os dias e nós não percebemos. Só para efeito de curiosidade, vocês sabiam que na cultura judaica existem orações para cada orifício do nosso corpo? Porque os judeus entendem, se os meus buracos estão abertos, é milagre. E para cada orifício existe uma oração. Isso eu acho fantástico na cultura judaica. Por quê? Porque eles entendem que isso é algo que acontece todos os dias. E se Deus não preservasse isso, se na engenharia de Deus isso não estivesse no seu plano, a gente não viveria, a gente morreria logo, a existência não seria uma ortogado para nós. Nós teríamos dificuldades para existir, mas Deus preserva a vida humana. E isso é tão natural, que a gente não entende que Deus opera no natural. E o natural passa a ser sobrenatural. E isso nós chamamos de milagre. Então eu só queria trazer essa pequena informação para que vocês possam entender o que é milagre, ok? Tópico primeiro. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Ponto 1. Reis bons e maus. Deixa eu trazer uma pequena explicação teológica aqui. Toda vez que a Bíblia diz que os reis foram maus, ou aquele rei foi mau, sempre esse termo mau, ele está associado a quê? A idolatria. Ok? O que é idolatria? É tirar Deus do centro. É destroná-lo da nossa existência e colocar um outro personagem que guia, que permeia a minha vida. Então toda vez que a Bíblia fala, e Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Acabe fez mal perante os olhos do Senhor, sempre esse termo mal para os reis que dominavam o reinado de Judá e o reinado de Israel, sempre está associado a idolatria. Por quê? Porque a idolatria destrona Deus. E ela coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Eu posso ficar no lugar de Deus. Coisas podem ficar no lugar de Deus. Então quando eu destrono Deus da minha vida, ou seja, eu faço o que é mal aos olhos dele. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a vida de alguém que destrona Deus é uma vida levada à perdição.
É uma vida que a pessoa começa a viver e ele começa a viver ao seu bel prazer. Ele não tem mais a responsabilidade de atribuir a sua vida a Deus, a entregar a sua vida para Deus. Mas ele toma a rédea para si e ele descarta a Deus. Diz: Deus, você fica aí, porque você não interfere na minha vida. Eu não preciso de você. Eu sou autossuficiente. E toda vez que existe a autossuficiência, eu estou destronando Deus e eu cometo idolatria. E todos os reis que cometeram idolatria, a Bíblia usa a expressão: e fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Ponto 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. É tão interessante que quem estava reinando em Israel era Jorão, filho também de Acabe, tá? Filho também de Acabe. E quem estava reinando em Judá era Josafá, ou Josafá. E quem estava reinando lá em Edom, a Bíblia não fala, ok? E o que aconteceu? Lá em Moabe tinha um rei por nome de Messa, tá? Messa, ele pagava tributo para o rei Acabe, tá? Para o reino do norte. O que acontece? Ele fica indignado, ele fica assim perplexo, ele se rebelia contra o reinado de Israel. E o que Jorão fez? Jorão ficou indignado, e Jorão não queria ir sozinho. Ele pede ajuda para 2 reis, quem? Josafá e o rei Josafá, rei de Judá, que era parente, e pede para o rei de Edom, ok? Que, de certa forma, Judá governava, Judá estava ali aprisionando eles. Então sobe esses 3 reis contra Moabe. E dessa subida, tá? Quando eles vão subir nessa guerra, eu quero tirar, no mínimo, 4 lições, tá? A primeira lição que eu quero tirar para vocês é o seguinte: sempre, antes de ter uma luta exterior, vai existir uma luta interior. Por quê, Fábio? Porque eles vão lutar de forma exterior. Contra quem? Contra Moabe. Mas quando eles vão subir contra Moabe, depois de 7 dias caminhando, existe um problema interno. Qual é o problema interno? A falta de água. Aprenda isso. Antes de você enfrentar os inimigos externos, você sempre vai ter que lidar com o seu inimigo interno. Isso é uma questão muito interessante. E saber lidar com as suas lutas internas vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. Uma outra coisa que eu aprendo aqui: você nunca pode culpar a Deus. Por quê? Porque na luta interna, Jorão, ele culpa quem? Deus. Quando falta água, ele diz: poxa, foi Deus que fez isso. Deus vai nos entregar para Moabe, para os moabitas. Quando você estiver numa luta interna, nunca culpe a Deus. Nunca culpe a Deus. Eu me lembro de um texto de Salomão. Salomão diz o seguinte: do que se queixa o homem? Do que ele vai se questionar? Se queixa dos seus próprios pecados. Ou seja, nunca culpa a Deus por algo que você faz, que você fez. Você é responsável. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que nem sempre o caminho mais perto é melhor. Por quê? Porque quando eles vão subir, eles encontram quem? Eles encontram... eu estava esquecendo. Quando o rei de Israel chama Josafá, ele chama Josafá e diz: Josafá, vamos, Josafá, peraí, nós somos irmãos, eu estou junto com você, e vamos por ali. Por quê? Porque Josafá queria encurtar o caminho, ele queria escolher um caminho mais perto, mas era um caminho desconhecido, era um caminho que ele ia trilhar sem ele conhecer. Ele queria, na verdade, pegar um atalho. E uma outra verdade que eu aprendo é que nem sempre o caminho mais perto é o melhor. Josafá, ele queria um atalho, ele queria economizar tempo.
E nesse atalho, nessa perspectiva, eles se deram mal. Eu aprendo uma quarta coisa. A quarta coisa que eu aprendo no ponto 3. A predição de Elias se cumpre. E o que eu aprendo aqui? Que Josafá, ele recorreu a quem? A Deus. Olha que interessante, eu disse agora há pouco que nas suas lutas internas, saber administrar elas vai garantir o teu sucesso ou o teu fracasso. Se dependesse do rei de Israel, o fracasso estava garantido, porque ele culpa Deus. Josafá não, Josafá, diante da luta interna, ele não conseguia resolver. Ele recorreu quem? A Deus. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 3, verso de número 11. Ele pergunta: existe profeta aqui em que eu posso consultar? E alguém grita, alguém do reino do norte, alguém do rei Jorão, diz: eu conheço um homem. Quem? Elias, ou melhor, Eliseu. E é tão interessante que aí ele fala: quem é Eliseu? Ele é filho de Safate. E depois ele relembra o passado desse homem. Ele deitava água nas mãos de Elias. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que o profeta tem nome. Quem é? Eliseu. Segundo, ele tem família. Quem é? É filho de Safate. Há 8 anos atrás, eu dei uma aula onde eu explico o que é Safate. Há 8 anos atrás, eu já falava sobre isso, tá? Safate, provavelmente o nome dele em hebraico significa juiz, aquele que julga. O pai dele provavelmente era um homem que julgava determinadas coisas dentro do seu povoado. Ele era um líder. Ele era alguém que julgava algumas questões. É por isso que quando se associa Eliseu, associa a Safate. Porque Safate era um homem de influência. E então, olha que interessante. Primeiro, ele tinha nome. Segundo, ele tinha família. E terceiro, ele tinha história. Ou seja, o homem lembrou. Ele não é qualquer um. Ele não nasceu da noite para o dia. Ele não caiu de paraquedas. Ele serviu Elias. Ele tem história. Ele tem um currículo. Ele foi alguém que se deitou nos pés de um discípulo, de um mestre. Na verdade, Eliseu foi um discípulo de quem? De Elias. Ele tem história. E ter história vale muito a pena. Ter história demanda quem é você. Ter história vale muito a pena no mundo espiritual. Eu preciso ter uma história, eu preciso ter um legado. Quem é ele? Ele é o Segantin. Ele é alguém que há muitos anos atrás estudou naquele lugar. Ele estudou com aquele professor. Ele fez aquele centro teológico. Ele leu aquela quantidade de livros. Ele é alguém que tem história. Ele é um menino de oração. Eu conheço a infância dele. Eu conheço a juventude do Segantin. Eu conheço quem era esse menino. Lá na igreja eu era conhecido como Canela de Fogo. Porque 5 horas da tarde, no domingo, nós estávamos na igreja orando. Aquela molecada orando. Era eu e mais uns 4, 5 meninos orando. O culto só ia começar às 6:30 da noite. Mas 5 horas nós estávamos orando. Ou seja, ter história vale a pena. Nós somos lembrados pelas nossas histórias. E é tão interessante que Elias então profetiza. Elias, olha, é tão interessante que Eliseu, né? Eliseu vai dizer o seguinte: olha, eu vou fazer isso por Josafá. Porque se fosse por você, Jorão, eu não ia fazer isso. Ok? Ou seja, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E sabe o que eu aprendo aqui? A misericórdia de Deus. Mesmo Josafá estando com outros homens que não tinham intimidade com Deus, mas Deus estava preservando o seu povo e a sua história. E ele disse: olha, comece a cavar buracos neste lugar, porque não vai precisar ter vento e não vai precisar ter chuva. Esse lugar vai ser alagado e vai ter agravantes. A água que vai aparecer aqui, ela não vai alimentar somente vocês.
vai alimentar os seus gados, ou seja, vai resolver todos os seus problemas. O milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do milagre. Tópico segundo. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Ponto 1. A situação das viúvas em Israel. Querido, aqui eu quero dar um alerta. Para quem? Para homens e mulheres. O primeiro alerta vai para os homens, depois para as mulheres. Ok? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Essa mulher ficou viúva e viúva pobre. Por quê? Por causa do seu esposo. A Bíblia não diz, mas o Targum, tá? O Targum, ele vai dizer que esse homem era um homem de Deus. Sabe quem era? Obadias. É mesmo. Aquele Obadias que guardou 100 profetas, 50 e depois mais guardou mais 50. Ele trabalhava no reinado, ele cuidava daqueles homens. Ok? Ele cuidava, ele era um homem íntegro, um homem sincero. Mas existe homens sinceros, existe homens íntegros, mas que existe algumas debilidades na área financeira. E provavelmente o marido dessa mulher era justo. Por quê? Porque em nenhum momento ela denigra a imagem dele. Ela afirma, ratifica que ele era justo, que ele servia o santo ministério. Ele era um homem intocável, mas provavelmente ele não tinha habilidade com dinheiro. Por quê? Porque ele deixou essa mulher numa situação complicada. Ele morre e deixa ela com dívida e sem dinheiro. Qual é o meu conselho para vocês? Querido, faça alguma coisa em prol da tua família. Se você partir hoje para a eternidade, o que você deixou para sua esposa, para os seus filhos, para a tua família? Quando eu tive essa consciência, eu demorei para ter essa consciência. Quando eu tive essa consciência, eu vim para a América. E eu estou conquistando algumas coisas. Caso eu parto hoje, faz de conta que acabe essa aula e eu não exista mais. Eles vão conseguir sobreviver. Ou seja, o homem precisa ter essa responsabilidade. Eles precisam ter isso na cabeça. Tá? Você precisa saber administrar o dinheiro. Você precisa saber investir. Para não deixar a sua família em problemas. E aqui vai um recado para as irmãs, para as mulheres. O YouTube me diz que 48% das pessoas que me assistem são mulheres. E essa mulher era viúva. Claro que naquela época a mulher não podia trabalhar. Mulher ficava em casa. Mas deixa eu dar um conselho para vocês, irmã. Esse conselho não é rebeldia. Esse conselho não é pecado. Esse conselho ele é bom e justo. Mulheres precisam aprender a ser independente dos seus esposos. Fábio, que loucura que você está falando. Não. Se o teu esposo morrer hoje, o que você vai fazer da vida? Qual é a tua profissão? Qual é o teu trabalho? Você precisa ter vida independente. Você precisa ter o seu próprio dinheiro. Você precisa trabalhar. Você precisa empreender, abrir um negócio. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ter vida própria. Não dependa exclusivamente do esposo. Por quê? Porque muitas mulheres cristãs são escravizadas mentalmente, verbalmente, porque ficam em casa, não trabalham, porque o esposo não deixa, e aí fica à mercê do maridão. E aí o maridão você precisa das coisas, e o marido te dá. E quando ele te dá, se ele não for um homem justo, um homem honesto, um homem íntegro, ele acaba subjugando você, te aprisionando. Ou seja, ele dá, mas ele quer algo em troca. E aí você precisa atender os caprichos dele. E o que eu estou falando não é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é uma mulher que trabalha e joga em rosto no marido que ela trabalha, que ela ganha mais do que ele. Pecado é a mulher querer ser a sacerdotisa da casa. Porque Paulo vai deixar muito bem claro que o sacerdote é o esposo. É ele que cuida da lavagem. A Bíblia diz isso. A lavagem das águas passa pelo marido. É o marido que purifica a esposa e os filhos. Então o que eu estou falando não é pecado.
O que eu estou falando é sensibilidade, é prudência, é antever uma crise. Não é os dois viverem separadamente, mas é ambos ter a consciência de que cada um tem a sua responsabilidade. E se eu tenho essa responsabilidade, eu passo a ter a vida um pouco melhor. Que esse assunto, que essa ideia, que esse conselho seja válido para você, meu irmão, e para vocês, minhas irmãs. Amém? Ponto segundo. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus opera sem nada, com pouco e com muito. Ou seja, para Deus não importa se tem, se não tem ou se tem muito. Se tem, ele opera. Se não tem, ele opera. Se tem pouco, ele opera. Mas o que eu quero salientar aqui é o azeite. O azeite aqui não simboliza o Espírito Santo de Deus. Fábio, não simboliza, tá? A palavra azeite aqui não simboliza o Espírito Santo de Deus. Por quê? Uma razão simples. Eu vou dar uma razão apenas. Quando ela pega o azeite, quando o azeite cessa, o profeta diz o quê? Vende. Espírito Santo não se negocia. Espírito Santo não se negocia. Espírito Santo aqui não, o azeite não significa Espírito Santo de Deus. Pelo amor de Deus, não leva essa ideia para tua classe, tá? Ponto 3, fé, obediência e família unida. Querido, nós sabemos que quando a família é unida, Deus trabalha. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha na união. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, que tem alguém que vai me ouvir, e vocês têm lá na classe de vocês, famílias desunidas. Desunidas como? Que brigam? Não. Famílias que o marido é crente e a mulher não é. Ou vice-versa. Ou o filho é crente e o pai e a mãe não é. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, Fabio, e se na minha casa só eu sou crente? Porque quando eu me converti com 14 anos de idade, papai e mamãe não ia na igreja. O meu pai morreu sem ter um encontro com Deus. A minha mãe acabou de ter um encontro faz 7, 8 meses com Deus. Ou seja, eu me encontro com Deus dos meus 14 anos. Eu passo a viver dentro da minha casa como se meus pais não crentes. E a minha pergunta é, milagres não podia acontecer dentro da minha casa porque eles não eram crentes? O que eu quero que você entenda, eu quero que você leve para a classe de vocês, que tendo um dentro de casa que teme ao Senhor, você pode ter certeza que ali haverá milagre de Deus. Deus precisa de um dentro da casa, que o milagre vai acontecer. Você precisa acreditar nisso. Sabe por quê? Eu vou dizer algo muito importante aqui. Você é o milagre de Deus. Você é um próprio milagre de Deus. Você é um milagre vivo. Você é a testemunha ocular de um milagre de Deus. Então você é o milagre de Deus dentro da tua casa. Você precisa levar isso para a classe de vocês. Tá bom? Tópico 3. A morte que havia na panela. Ponto 1. Então aqui é o 3º milagre. Tá? Morte na panela. Ponto 1. A escola de profetas. Irmãos, o que é escola de profeta? Será que é um lugar onde eles ensinavam a colocar a mão na cabeça e falar línguas estranhas e profetizar? Assim diz o Senhor. Estou vendo isso. Não. Escola de profeta não era isso. O que é escola de profeta então, Fábio? Escola de profeta era um lugar onde eles estudavam a Torá. Onde se ensinava o quê? A temer ao Senhor. Onde eles exercitavam a cidadania judaica. Na escola de profetas, eles desenvolviam a humanidade. Eles desenvolviam a cidadania. Eles desenvolviam também a adoração a Deus. E destronava o que? A idolatria. Então, escola de profetas era o quê? Era um centro teológico. Era um lugar não apenas de conhecimento acadêmico, mas um lugar onde eles tinham comunhão e intimidade com Deus.
Era este o lugar, ok? E é neste lugar, no seminário teológico, numa escola de obreiros, numa escola de crentes, que havia morte. É tão interessante, aí entra o ponto 2, a morte na panela. Eliseu acaba de dar um seminário, ele acaba de dar uma aula, e ele fala o seguinte, ó, chegou o coffee break. Na verdade, chegou não sei se era um jantar ou se era um almoço, mas chegou a hora de comer. Ó, vamos comer? Vamos. Então, você vai preparar a comida. Ok, tinha o pessoal que preparava a comida. Então, o pessoal saiu lá fora, foi pegar algumas coisas. Era época de fome. Tinha uma fome terrível lá em Gilgal. E eles começaram a colher coisas. Pegaram aquilo que apareceram. E possivelmente aqueles que estavam pegando coisas não tinha tanto conhecimento. Em vez de pegar comida, alimento, no meio do alimento veio veneno. E eles estão ali, tem aparência de comida, mas tem um pequeno veneno ali. E aí se serve e começa a comer. E na hora que eles estão comendo, alguém grita. Alguém grita para quem? Para Eliseu. Eliseu, a morte na panela. Ou seja, a comida está envenenada. A comida está sem vida. A comida vai fazer mal para nós. O que eu aprendo aqui? No mínimo 4 coisas. Primeira coisa, a morte, ou existe morte dentro do serviço religioso. Pode haver morte dentro do serviço religioso. Eles estavam num centro acadêmico e a morte estava ali. Uma outra coisa que eu aprendo, que a morte no agrupamento religioso. Porque eles estavam agrupados. Eles estavam vivendo uma crise e estavam agrupados, juntos. Mas juntos pode haver morte. Uma outra coisa que eu aprendo, que pode haver morte quando não sabemos discernir o alimento. Ou seja, eles trouxeram o alimento, mas não soube discernir todos os tipos de alimento. E dentro dos alimentos tinha veneno. Quando eu não sei discernir, eu posso estar ingerindo morte. E a última ideia que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que sempre haverá alguém que vai gritar que existe morte dentro da panela. Ou seja, eu preciso aprender a discernir. E se eu tenho esse discernimento, sempre vai ter alguém que vai gritar que existe morte dentro da panela. E quando alguém gritar que existe morte dentro da panela, pode ter certeza que vai ter alguém que vai eliminar a morte dentro da panela. É por isso que eu estou aqui. É por isso que vocês estão aqui. Porque nós temos discernimento. E nós sempre vamos ouvir o grito. Ou nós mesmos vamos gritar. E se nós gritarmos, nós somos capazes de arrancar a morte dentro da panela. E as pessoas vão comer livremente. Porque a palavra de Deus vai produzir vida. E vida com abundância. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus. Queridos, ó, o meu livro, tá? Deixa eu dar uma orientação aqui para vocês. Muitos estão tentando clicar no link e não conseguem. Irmão, você precisa estar conectado, tá? No WhatsApp, no seu computador. Tá? E se estiver pelo celular, você tem que estar logado também no WhatsApp. É só clicar, você vai direto pro meu link, lá pro meu grupo, ok? Se você não conseguir pelo WhatsApp, manda uma mensagem para mim no Instagram, tá? O meu Instagram está aqui embaixo na descrição, ok? Manda uma mensagem para mim no Instagram que eu te coloco no grupo, maravilha?